Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Quem encontrou, diga amém. Então, antes da gente ler, eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você orasse pedindo para que Deus abra o seu coração essa noite, para que você receba a palavra de Deus e que ela possa produzir frutos, porque o importante, quando a gente recebe a palavra de Deus, é que ela frutifique no nosso coração, né? Jesus contou uma parábola sobre o semeador que saiu a semear, e algumas sementes caiu em terras rochosas e não produziram frutos, outra entre espinhos e abrolhos e não produziram frutos, mas aquela que cai na boa terra produz frutos. Então eu não sei como está a sua vida hoje, mas se você orar para Deus agora, para que teu coração seja uma boa terra, essa palavra vai frutificar, vai produzir, vai multiplicar e pode mudar a sua vida. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, nos colocamos na Tua presença, Pai. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já tem falado conosco, Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra desde o começo desse culto, Pai, até esse momento, Deus. Mas queremos te pedir que o Senhor abra o nosso coração nessa hora, Pai. Que o Senhor abra o nosso coração para receber essa palavra, Pai. E que ela venha produzir frutos e multiplicar nas nossas vidas, ó Pai. Pois precisamos desesperadamente de Ti, Pai. Precisamos, ansiamos por Ti, Senhor. Não queremos mais estar como ontem, e não queremos sair daqui da forma que chegamos, mas queremos ser transformados, ó Pai, queremos ser mudados, ó Pai, queremos sair daqui cheios do Teu poder e do Teu Espírito Santo. Então, no nome de Jesus Cristo, vem nesse lugar, enche esse lugar com Tua glória, enche os nossos corações, ó Pai, e fala nas nossas vidas. Aberto está o nosso coração essa noite, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Lê alguns versículos aqui do capítulo 26 e depois vou pedir para abrir num outro texto que é o texto base dessa noite. Capítulo 26, versículo 3. Diz assim, 2 Crônicas 26, 3. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém, e ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio, nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Amém? Agora abra em Isaías capítulo 9. Isaías 6, desculpa. Isaías capítulo 6. Isaías 6, do versículo 1 ao 8, quem encontrou diga glória a Deus. Amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo, e serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade te foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Até aqui. Eu acredito que todos nós que estamos na casa de Deus, todos nós que viemos à igreja, todos nós que estamos aqui constantemente, ou desde você que veio a primeira vez, há um desejo no seu coração de ter Deus no seu coração. Há um desejo no seu coração de ter mais de Deus. Eu tenho certeza que na sua vida você também quer ter experiências com Deus, assim como e ainda hoje na escola dominical com os adolescentes a gente falou um pouco sobre essas experiências que nós temos com Deus, e essas experiências que marcam as nossas histórias, essas experiências que a gente conta para as pessoas, e a gente fala: cara, certo dia aconteceu isso, eu vi isso, e essas experiências aumentam a nossa fé, faz com que a gente se torne um pouco mais forte, até por ter visto essas experiências com Deus. É algumas provas de que Deus está ali no nosso meio. E todos nós desejamos ter certas experiências com Deus. Isaías foi um profeta que teve uma experiência grandiosa com Deus. Isaías, ele foi um profeta que ele profetizou para os dois lados do reino de Israel. Ele profetizou para a parte sul e para a parte norte. Ele foi um profeta em que o seu nome significa Deus é salvação. E ele foi um profeta que profetizou o cativeiro, que profetizou a ruína, que declarou o pecado do povo, mas ele também foi o profeta que profetizou a vinda do Messias, o remidor de todos os pecados, o renovo que brotaria no meio do povo e que salvaria o povo de Deus. Ele foi um profeta muito grandioso, um dos maiores profetas de toda a Bíblia, muito famoso, muito conhecido. Só que a história dele, ela teve um antes do capítulo 6 e um depois do capítulo 6. Porque esse capítulo 6, ele deu início, o marco do ministério profético de Isaías. Mas você fala assim: mas no capítulo 6 e o que vem antes? Se talvez você nunca leu o livro de Isaías. Isaías, ele começa o seu livro, e ele não é um profeta que ele fala muito dele mesmo. Ele já começa o seu livro falando assim: eu sou Isaías, filho de fulano, e só. Ele não declara mais detalhes sobre sua vida. Tanto que a história de Isaías, se você for estudar o profeta Isaías, é cheia de conclusões, de teorias. Pode ser isso, pode ser aquilo. Alguns dizem que o pai de Isaías era irmão de Uzias, outros dizem outras coisas. Mas nada muito concreto, porque Isaías não quis detalhar a sua vida. Isaías já começa o seu livro profetizando. E nos 5 primeiros capítulos do livro, ele começa a declarar o pecado do povo. Ele começa a apontar o dedo e falar assim: vocês estão pecando, vocês estão transgredindo, vocês abandonaram a lei, vocês fizeram o que era mal diante do Senhor, as mulheres são vaidosas. Aí ele chega a dizer: as mulheres vão ficar carecas para poder aprender a não ficar mais confiando na sua própria vaidade, e muitas outras coisas que ele começa a profetizar. Só que chega no capítulo 6, há uma pausa. Chega no capítulo 6, ele começa assim: no ano que morreu o rei Uzias. E antes de eu decorrer sobre o que aconteceu, eu li 2 Crônicas que falava um pouco sobre o rei Uzias, porque nada que está na palavra de Deus é em vão, nenhuma vírgula da palavra de Deus é em vão, e uma vírgula colocada na palavra de Deus, ela tem um sentido para as nossas vidas. E o que acontece aqui é que normalmente, se você pegar a Bíblia para ler, você vai ver os grandes profetas falando assim: no ano em que reinava Uzias, no ano em que reinava Jotão, no ano do reinado de Ezequias, no ano do reinado de Davi, no ano do reinado de Salomão. Mas nunca tem um texto, e esse é o único texto da Bíblia que começa dizendo: no ano em que morreu um rei. Isso Deus falou comigo ontem à noite. Eu até contei para os meninos, eu saí de casa ontem à noite, e aí eu começando a orar para Deus, falando: Deus, eu já sabia que eu ia trazer a palavra, e eu falei: Deus, começa a falar comigo, o que o Senhor quer? E de repente Deus começou a falar algumas coisas no meu coração, aí eu falei: isso é grandioso demais. Aí eu brequei o carro, aí eu peguei meu celular e comecei a anotar o que Deus estava falando.
Falei, não, deixa eu anotar isso aqui, porque isso aqui é demais. E eu comecei a anotar. E aí eu continuei andando, e aí depois Deus falou outra coisa, eu parei o carro de novo. Eu falei, vou demorar 15 horas para chegar onde eu tenho que ir, se eu ficar parando desse jeito. Mas foi grandioso, porque Deus começou a falar comigo. E eu achei muito interessante esse início do capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E no início, eu fiquei pensando que poderia ser somente um ano triste para Isaías, porque Isaías era amigo de Uzias. Isaías, ele tinha uma certa intimidade com Uzias. Então eu fiquei pensando, falei assim, com certeza foi um ano triste, e Deus começou a falar com ele num ano triste. Mas na verdade, depois eu, buscando mais na palavra de Deus, eu pude entender que existe Uzias nas nossas vidas, que tem que morrer para a gente ver a glória de Deus e a gente mudar a nossa vida. E aí às vezes, eu comecei a ler o 2 Crônicas 26, que é um livro, que é um texto que foi dado, a autoria de 2 Crônicas 26 para Isaías também, para o profeta Isaías, porque ele conhecia Uzias como ninguém. E você leu ali comigo, no 2 Crônicas, que o rei Uzias começou a reinar quando tinha 16 anos, reinou por 52 anos, e ele fez o que era reto perante o Senhor. Só que ali a gente continuou, eu pulei alguns versículos, começa a falar das conquistas desse rei. Começou a falar do que Uzias fez, venceu tantas batalhas, e fez tantos carros, e fez exércitos, e fez um monte de coisa. Só que aí chega um versículo 16, que diz assim, mas ele se fortificou, e ele abandonou os caminhos do Senhor. E aí diz que ele desobedeceu a Deus, e a história conta que ele entrou no templo para queimar incenso, e fazer algo que não podia ser feito por um rei, mas somente por um sacerdote, e os sacerdotes repreenderam ele, e ele ficou leproso, e aí ele foi colocado numa casa, isolado, porque quem ficava leproso ele era isolado, e o seu filho Jotão começou a reinar, antes mesmo dele morrer. E aí eu comecei a pensar, que às vezes nós temos começos tão bons, mas finais ruins, que o importante na nossa vida, não é como você começa certas coisas, mas é como você termina certas coisas, que não adianta eu começar falando assim, Alexandre começou sua vida cristã, e ele fez o que era reto perante o Senhor, e aí no último capítulo da minha vida está falando assim, mas ele se desviou, ele se fortaleceu, ele ficou forte em si, e achou que podia viver sem Deus. Não adiantou nada o meu começo bom, porque o meu fim foi ruim. E o que acontece com Uzias, é que ele representa algo da nossa humanidade. Uzias representa algo da nossa carnalidade. Uzias representa aquele que usa Deus como trampolim. Uzias, eu até quando eu estava orando, sabe, eu comecei a meditar, eu falei, gente, acaba que existe um Uzias dentro de cada um de nós. É naquele momento que a gente vem a Deus, porque a gente está precisando de alguma coisa desesperadamente, e aí a coisa está ruim, aí você começa a buscar Deus, sabe, aquele ditado que diz, alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor, e que a maioria vem pela dor. Então as pessoas estão num momento difícil, elas começam a buscar a Deus, aí elas buscam, aí elas vêm na igreja, aí elas choram, aí elas ajoelham, aí elas saem rolando no chão, e faz o que tem que fazer para conquistar alguma coisa, aí conquista, aí ela desaparece. Uzias, a autossuficiência humana, a gente achar que depois que a gente chegou em um certo grau com Deus, que a gente pode caminhar sem Ele, ou a gente nunca declara isso de forma aberta, ninguém é tão corajoso assim para falar, eu posso caminhar sem Deus, mas a gente simplesmente acaba não mais honrando a Deus como a gente honrava no começo, a gente acaba não mais fazendo as coisas que a gente fazia no começo, sabe, a gente acaba vivendo de uma forma diferente, porque no começo, enquanto você estava naquela luta, enquanto você estava naquela necessidade, enquanto você estava naquela precisão de alguma coisa de Deus, era o culto de quarta, de sexta, de sábado, de domingo, e todo dia, se tivesse culto à tarde você vinha, se tivesse culto de madrugada você vinha, se tivesse campanha a qualquer hora você vinha, você fazia o que tinha que fazer, porque você precisava de alguma coisa, você estava naquele fogo, naquela empolgação, você falou assim, eu preciso de alguma coisa. Só que aí você começou a receber, porque Deus é bom. Você leu ali em 2 Crônicas, que Uzias, Deus prosperou Uzias, não Uzias se prosperou.
E o que acontece com a nossa vida é a mesma coisa. Deus prospera as nossas vidas, não é nós que nos prosperamos. Eu não tenho poder para me enriquecer ou para me prosperar, mas Deus faz as coisas por nós. E Deus fez por Uzias, e Deus prosperou Uzias, e Uzias começou a ficar autossuficiente. E é o que acontece conosco. Aí eu estava na igreja, eu estava mal, e aí eu comecei a ganhar um emprego melhor, aí eu fiquei com umas coisas melhor, aí eu peguei um carro melhor, aí alguns pegou uma mulher melhor, e aí começa a pegar tudo que é melhor, e aí depois fala assim, agora a coisa está boa, eu não preciso mais tanto assim, né? Isso é fanatismo, esse negócio de todo dia na igreja. É fanatismo. Agora que eu estou com a roupa boa, é fanatismo. Agora que as coisas estão bom na minha vida, virou fanatismo. E a pastora ainda falou aqui que muitas vezes nós saímos porque as coisas não acontecem, certas coisas não acontecem na nossa vida, e aí a gente deixa a presença de Deus. Uzias disfarçado. Por quê? Uzias é aquele que põe a fé nas circunstâncias. Uzias é aquele que busca a Deus conforme as coisas estão. Então, se as coisas não deram certo, a sua conversão não está firmada, enraizada em Cristo Jesus. A sua conversão está firmada nas coisas. Aí se eu não recebo e o outro recebe, eu saio da igreja. Ou se eu recebo e fico bem, suficiente, minha vida está uma maravilha, eu também desanimo, eu fico mais leve, eu fico mais light. Eu não preciso tanto assim mais. Isso é Uzias. Isso é Uzias que muitas vezes tem estado nas nossas vidas. Esse é o Uzias que muitas vezes tem tomado a oportunidade que nós temos de conhecer um Deus mais profundamente. E diz a Bíblia que esse Uzias, essa autossuficiência, esse orgulho, esse egoísmo, essa coisa da gente de conquistar, de usar Deus para crescer, ou que a nossa fé se converteu porque a gente recebeu alguma coisa de Deus, e a nossa fé não está firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Chega um momento em que esse Uzias, ele começa a fazer umas doideiras, e aí Uzias, ele entra no altar para queimar incenso, e você fala assim, uma coisa boa, ele foi lá queimar incenso, mas ele estava desobedecendo a lei de Deus. Ele começa a desobedecer, e os sacerdotes, ousadamente, porque para apontar o dedo para um rei tem que ser muito ousado, e os sacerdotes ousadamente apontaram o dedo para Uzias e falaram assim, isso que você está fazendo não é certo, Deus não aprova isso que você está fazendo. A Bíblia nos chama de reis e sacerdotes, e dentro desse contexto, parece que Uzias é um rei que nós temos. Uzias é um rei, já ouviu falar assim, tem um rei na barriga, né? É Uzias, ele quer as coisas, ele quer prosperar, ele quer usar Deus, sabe? Deus para ele é uma forma dele crescer, dele se prosperar. Só que o sacerdote que nós somos, tem que apontar o dedo para esse Uzias e falar assim, isso não é certo, precisamos mudar. Precisamos fazer as coisas conforme Deus quer, e não conforme esse Uzias está querendo não. E apontou o dedo para Uzias, e diz a Bíblia que Uzias ficou leproso na sua testa. Então ficou leproso por um tempo e morreu. O interessante é que Uzias não morre do dia para a noite. Uzias morre leproso, morre devagar. A gente não consegue mudar isso da noite para o dia. A gente pode confrontar esse tipo de atitude na nossa vida, mas é um processo. A vida cristã é um processo. Talvez você veio para a igreja baseado em coisas que talvez você viu pela televisão, ou que você viu em algum lugar, e que mostrou que Deus era um Deus que podia te dar tudo, e Ele pode realmente te dar tudo. Ele é o dono do ouro e da prata. Você leu aqui, Ele está sentado num alto e sublime trono, e a sua glória enche a terra. Ele é todo poderoso. Só que se Ele me der, Ele é Deus, e se Ele não der, Ele continua sendo. E eu não posso ser como um Uzias, que a hora que Deus me dá, eu largo, ou se Ele não me dá, eu largo. A verdade de Deus é que a nossa fé tem que estar baseada em Cristo Jesus, sabe? Porque chega uma hora que a Bíblia diz que vai passar tudo, vai passar o céu, vai passar a terra, as palavras do Senhor não passarão, e nós vamos habitar com Ele, nós vamos habitar com Ele na glória. E lá a gente não vai levar o dinheiro que ganhar aqui, lá a gente não vai levar as roupas que a gente ganhar aqui, lá não fica nada, não fica nada. Recentemente faleceu um tio meu, e quando a gente foi no enterro, né,
lá tem, eu não sei, acho que é cova, né? Tem a cova lá e é uma cova de 6 lugares, né? Uma coisa chique, sabe? Tem 6 gavetão lá para pôr, né, os cadáveres lá. E quem estava naquela cova já era os meus bisavós, né? O vô Chico e a avó Mariana, que eram homens e mulheres de Deus, pessoas abençoadas. O testemunho deles, quando meu avô contou o que eles faziam para Deus, a obra que eles faziam, é algo maravilhoso. Eu chorei muito, porque eu falei, meu Deus, eu não sabia que tinha isso, sabe? Na minha origem, eu achei que a minha geração era a primeira a se converter, mas não, já vinha essa geração de bênção já, e alcançou a minha vida, e eu fiquei muito feliz. E eu cheguei lá, eu vi a cova aberta, e eu curiosão, falei, vou dar uma olhada nesse trem. Aí eu botei a cabeça lá, e eu vi 2 sacos pretos. E aí eu falei, tá ali ó, o vô e a avó, 2 sacos pretos. Sabe, a gente não pensa que isso aqui tudo é passageiro e passa muito rápido. A gente não está nem lembrando dessas coisas. Por isso que a Bíblia fala que é melhor estar numa casa onde há velório, onde há luto, do que onde há festa. Porque quando a gente está lá no velório, a gente começa a pensar nessas coisas. A gente fala assim, nossa, fulano estava com nós até esses dias, hein? Foi-se. Aí a gente começa a pensar um pouco. Mas enquanto a gente está na festa, na balada, está tudo muito lindo, né? Está tudo muito gostoso. E a gente não se lembra que a eternidade é o que conta nas nossas vidas, e que isso vai acabar num sopro. E a gente está lá querendo alimentar os Uzias. Então o sacerdote que está em nós tem que desmascarar o Uzias que habita em nós também. O sacerdote, aquilo que é obra de Deus na nossa vida, aquilo que é a palavra de Deus, que é o firme fundamento da nossa fé, tem que desmascarar esses Uzias, que só chora quando está pleiteando alguma coisa, mas não chora por amor, não chora por paixão por Jesus, mas quando está precisando de uma coisa rasga as vestes, mas quando é para adorar a Deus, adora quietinho, numa boa. Deus é digno de ser adorado independente das nossas circunstâncias e situações. Ele é o mesmo Deus, Ele não muda. Então Isaías, e agora vindo para o texto base, então Isaías diz, no ano em que morreu Uzias, no ano em que terminei com aquele Uzias, no ano em que aquele Uzias não tinha mais poder sobre a minha vida, no ano em que eu deixei de servir a Deus por aquilo que Ele podia me dar, ou que Ele podia fazer, mas que eu servia a Deus por aquilo que Ele é, naquele ano eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, naquele ano eu vi a glória de Deus, naquele ano eu vi quem Deus é de verdade, e aí Ele tirou os olhos dele aqui dessa terra, e é isso que a gente precisa fazer. Deus é rei, e Ele é rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Maravilhoso é o Teu nome, Pai. E esse rei, ele está reinando. E a gente muitas vezes está olhando mais para Dilma, que é a presidente, do que para o rei, que é Senhor. E a gente está tão preocupado com o que está acontecendo aqui, mas a gente está se esquecendo que Ele continua reinando. E que nenhum fio cai da tua cabeça se Deus não permitir. E que nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não estiver olhando e permitindo que aquela folha caia. Então aconteça o que acontecer, Deus está governando tudo. Então Isaías tira o olho dele aqui dessa terra, e ele começa a ver a glória de Deus, e ele começa a ver um Deus que reina, um Deus que é majestoso, um Deus que é poderoso, um Deus que é infinitamente maior e poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E aí ele mudou o foco dele, e aí ele muda o foco da vida dele, e é isso que Deus quer essa noite das nossas vidas, que a gente pare de olhar para essa terra aqui, que a gente pare de olhar para esse Uzias, que a gente pare de olhar para o que está acontecendo, tão preocupado com essas coisas, e que a gente olhe que a gente tem um rei, Deixa eu falar uma coisa, eu estudando, recentemente, eu tenho estudado bastante, e estudando a Constituição, eu vi algumas coisas, e não sei se você sabe, mas por exemplo, um consulado do Brasil, que está na França,
aquele local, aquele espaço do consulado, ele não é França, ele é Brasil. Ele é Brasil ali naquele lugar. E se você, por exemplo, está à viagem lá para a França, você nascer e você, por exemplo, a mulher está grávida, está em viagem na França e nasce o filho lá. Se ele se registrar no consulado, o filho é brasileiro, porque aquilo lá é Brasil. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. E o que eu quero dizer com isso é que aonde a gente está, sabe, não importa se é Brasil, o que é reino de Deus, sabe, eu não estou sobre o governo. Aquele lugar lá que está na França, tem pessoas morando lá, mas eles estão subordinados ao Brasil e não à França, e nós estamos subordinados ao Rei dos Reis, e não a nenhum reino aqui humano. Eu não sou subordinado ao reino humano, eu sou subordinado ao reino celestial, porque lá é minha origem, lá é minha pátria, é de lá que eu vim, é para lá que nós vamos voltar. Então, Isaías começa a falar da visão maravilhosa que ele tem, e ele fala assim: eu vi o Senhor, ele estava sentado, ele estava reinando, ele estava majestoso, ele estava glorioso, ele estava todo poderoso naquele trono, e havia serafins naquele lugar, e os serafins tinham 6 asas, e 2 asas eles cobriam os olhos, 2 asas eles cobriam os pés, e com 2 asas eles voavam, e diz que os serafins faziam algo, eles cantavam e clamavam entre si, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Os serafins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Essa é a música do céu, meu querido. A música do céu é essa. Você quer cantar o que o céu está cantando? Você começa a cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. E o céu está lá proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. 3 vezes santo, é uma santidade incomparável. A Bíblia diz que nós somos chamados de santo, mas nenhum de nós é chamado de santo, santo, santo. Só o Senhor é santo, santo, santo. Só Deus é santo, santo, santo. E aí ele disse que toda a terra, ele viu na visão, toda a terra cheia da glória de Deus, sabe? Toda a terra está envolvida por essa glória poderosa de Deus. A glória de Deus, ela se estende, ela é grande, e diz que o manto do Senhor enchia todo o templo, aquela visão poderosa dele. E na hora que ele tem aquela visão, a glória de Deus, Deus falou algo comigo no meu coração, que a glória de Deus é como um espelho, que quando a gente se coloca diante da glória de Deus, quando a gente se coloca diante do momento de adoração, um momento tão poderoso de adoração, onde a gente sente a presença, onde a gente sente a glória, onde a presença de Deus é manifesta, aquilo é como um espelho, a gente começa a ver quem nós somos. E a Bíblia diz que Isaías, naquele momento, contemplando a glória de Deus, ele olhou para si e falou: ai de mim, porque sou homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. O interessante é que se você vê os capítulos anteriores de Isaías, ele já estava profetizando, e você não vê um Isaías de lábios impuros. O que acontece com nossas vidas é que muitas vezes nós temos coisas tão bem guardadinhas dentro de nós, coisas que tem coisas que são reveladas, que você sabe, você fala assim: eu tenho problema com isso, é meu pecado, está difícil, eu preciso me livrar disso. Mas você sabe, mas tem coisas que ficam ali escondidinhas, a gente se acha que a gente é tão bom, sabe? Parece que o tempo vai passando, a gente vem na igreja, e aí você estava aqui louvando, adorando, e talvez antes de você começar a louvar e adorar, você nem pediu perdão pelos seus pecados, porque para você é uma coisa tão natural. Eu estou ali na igreja. A igreja não é um local como qualquer outro local, a igreja aqui é a casa de Deus, e Deus habita nesse lugar, e a glória dele enche esse lugar. A pastora falou: aqui está cheio de anjos, aqui está cheio da presença, da majestade de Deus. E Isaías começou a ver quem ele era. Aí ele falou assim: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios. A presença de Deus começa a revelar que nós somos pecadores, que nós somos indignos, que nós precisamos tanto da misericórdia de Deus. E o que acontece é que Isaías, é o que eu falei, não parecia ser uma pessoa de impuros lábios. Talvez a gente olha, você aí sentado, você talvez não me conhece de perto, você olha para mim e fala assim: eu não sei se o Alexandre é uma pessoa de impuros lábios,
sabe? E a gente muitas vezes vem e a igreja com uma baita de uma máscara, fingindo ser o que não é, falando coisas que não é da nossa rotina, sabe? Parece que entrou na igreja, nasceu uma gíria nova. Ô, santa paz, vaso, aleluia. Aí você sai da igreja, você só conta piada e futebol e tal. Aí você entrou na igreja e revestiu o santo de novo. Glória, ô manto, ô pão da presença, aleluia. E a gente parece que é dois. Aqui dentro eu sou o crente, lá fora eu sei lá quem que eu sou. Aí eu estou na rua e está tudo beleza tal. Aí vem o irmão, aí você se converte de novo. Aí o irmão foi, você volta a ser você. E essas coisas vão e vêm, parece que é tão fácil se vestir de alguma coisa que a gente não é. Mas Deus, Ele quer a nossa verdade, Ele conhece quem você é. Sabe, a gente pode até enganar, eu posso enganar, sabe, todo mundo aqui dentro, mas eu nunca vou enganar o meu Deus. Eu posso fazer o que for aqui dentro, você achar que eu sou a melhor pessoa do mundo, só que Deus conhece o mais profundo do meu coração, sabe? Você me vê com uma roupinha aqui e tal, aqui na frente, mas Deus, Ele me vê nu, do jeito que eu saí, do jeito que eu sou, conhece todos os defeitos e todas as falhas do meu eu. E aí quando a gente tem um momento de encontrar com a presença de Deus, quando a gente vive um momento de adoração, aí começa a ser revelado quem nós somos. E é nesse momento que vem um quebrantamento do nosso coração, e nós falamos, ai de mim, eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso da presença de Deus. E aí diz a Bíblia que um serafim veio, tirou uma brasa de fogo do altar, foi lá e tocou em Isaías e falou assim, teus pecados estão perdoados, você está purificado nessa hora. Isaías talvez, assim como eu e você, não merece o que nós recebemos de Deus. O que nós recebemos de Deus é imerecido, é o favor imerecido, é o que se chama de graça. Nós não merecíamos esse perdão, nós não merecíamos essa misericórdia, mas Deus, Ele nos amou, Ele nos amou, Ele nos amou com tal amor, que Ele não viu os teus defeitos, mas Ele amou você do jeito que você é, sabe? Ele não falou, primeiro se conserta, depois eu te amo. Não, Ele te abraça sujo, sabe? Ele te abraça do jeito que você é. Eu certo dia eu passei por uma experiência, que foi algo de Deus mesmo. Eu estava andando de carro, e aí eu vi um senhorzinho assim na rua, tudo torto lá, sabe? E aí eu passei, e eu olhei assim, sabe? Meu coração ficou meio compadecido, mas normal, a gente faz isso diariamente. Só que Deus falou assim, dá uma carona para ele. Eu falei, mas ele nem está pedindo. Eu falei, mas Deus falou, dá uma carona, e eu dei a volta no quarteirão, porque eu estava em sentido contrário dele. Então eu dei a volta para ir no sentido dele, para fazer de conta que eu estava indo para o mesmo lugar que ele, para dar uma carona para ele. Eu falei, tá bom, vamos lá. Parei do lado e falei, ô senhor, bom, o senhor quer uma carona? Aí ele falou assim, quero. Falei, então tá bom, então entra aí. Entrou o senhor lá no carro, e eu nem conhecia ele, nem perguntei o nome dele ali, né? E falei, o senhor está indo para onde? Ele falou, eu estou indo lá para o cemitério e tal, eu tenho que ver não sei quem que morreu. Eu falei, não, vamos lá, eu te levo lá. E nesse caminho, ele estava tão fedido, mas ele estava cheirando tão mal, eu falei, meu Deus, meu carro nunca mais vai ser esse cheiro, esse carro. E estava difícil mesmo. E aí eu levei ele lá, chegou lá, ele desceu, eu falei, vai com Deus, Deus abençoe sua vida, tal. Eu falei umas coisas lá para ele, ele falou amém, Deus te abençoe também, e saiu. Aí quando ele saiu, Deus falou assim, é assim que eu me relaciono com você. Muitas vezes você está fedendo tanto, que eu nem te suporto o teu cheiro do meu lado, mas eu te amo e te aceito desse jeito. Aleluia. Naquele momento eu entendi por que Deus falou aquilo para mim, por que tinha que ser aquela carona, aquele senhor, porque Deus tinha algo para me ensinar, sabe?
E nós, muitas vezes, nós viemos à igreja e saímos da igreja como se fosse algo tão comum, tão cotidiano, tão normal. E não pensamos em quem nós somos. E que ai de nós, se vermos toda essa glória de Deus. Se até os serafins cobrem os olhos para não ver a glória de Deus, ai de nós. Mas esse Deus é amor. Esse Deus é perdão. E o serafim foi lá e perdoou Isaías. Purificou Isaías. Então Deus falou com ele, naquele momento, purificado, transformado, sem Uzias mais. Aí Deus falou com ele e falou assim: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Aqui é a primeira revelação da Trindade, por nós, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. A quem que vai? Quem que eu posso enviar, Isaías? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. É líquido e certo que estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, porque essas coisas continuarem, nós não vamos suportar muito tempo. Só que os Uzias que habitam em nós não podem mais continuar vivendo, porque sendo assim, a gente realmente vai esfriar, sendo assim, a gente realmente vai sucumbir, sendo assim, a gente não vai se manter na presença de Deus. É hora do sacerdote, o sacerdote que Deus levantou na sua vida. É hora dele apontar esses Uzias e falar: vai embora em nome de Jesus Cristo. Chega de buscar Deus por aquilo que Ele vai me dar, e buscar Deus por aquilo que Ele é, porque Ele é amor, Ele é paz, Ele é mansidão, Ele é compaixão, Ele é graça, Ele é misericórdia, Ele é bom, Ele é santo, e a sua glória enche a terra, a sua glória enche essa igreja essa noite, a sua glória enche a sua vida essa noite, e Deus tem todo o poder para fazer e operar no nosso meio. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Já tenho falado isso há algum tempo, a pastora também já tem falado isso há algum tempo. O nosso Deus é o mesmo, sabe? E muitas vezes nós não estamos vendo os milagres como aconteciam no passado, porque nós estamos mais preocupados com os Uzias, porque nós estamos preocupados com as nossas prosperidades, estamos preocupados com os nossos eus, estamos preocupados com tudo que nós somos ou que nós podemos ser. Mas está na hora da gente olhar mais para Ele, para aquilo que Deus é. Está na hora da gente abandonar esse Uzias. Essa noite Deus nos chamou aqui simplesmente para nos dar uma palavra. Essa noite Deus nos chamou aqui para consertar as nossas vidas, para que o nosso eu morresse essa noite, e para que a gente adorasse ao Deus verdadeiro, Deus que reina, para que a gente pare de olhar, sabe, você não vai parar de orar pelo governo, você não vai parar de clamar pelo governo, porque nós estamos inseridos nesse meio, mas você vai olhar para o Rei dos Reis, e não para nenhum governo humano, porque o Rei dos Reis controla todas as coisas, e tem todo o poder sobre céus e terra. Essa noite nós como igreja, nós vamos nos desenvolver como igreja. Sabe quando nós vamos crescer como igreja? Quando nós deixarmos de alimentar os Uzias, e quando a gente declarar a falência desse Uzias, aí sim nós vamos crescer como igreja, porque aí Deus pode te prosperar, que você não vai abandonar, e mesmo que alguma coisa não aconteça, você não vai abandonar, porque você não vai estar mais preocupado com o que está acontecendo para lá, para cá, você não vai estar mais naquela gangorra. Hoje, em nome de Jesus Cristo, chega dessa gangorra. Hoje você vai se consertar com o Senhor. Hoje é dia de falar assim: ai de mim que fez muita coisa triste, ai de mim que pequei demais, ai de mim que fui somente procurar a Deus por causa do meu eu, por causa das minhas vontades, ai de mim, Senhor, porque só olhei para o meu próprio umbigo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, hoje nós queremos crescer como igreja e matar esse Uzias e viver o sacerdócio que Deus tem para cada um de nós. Hoje nós possamos falar assim: eis-nos aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, está na hora de eu fazer alguma coisa para Ti, ó Pai, eu não aguento mais ficar parado, Senhor, hoje eu quero fazer alguma coisa, Senhor, eis-me aqui, porque Deus diz que agora Ele precisa de trabalhadores da última hora.
Sabe, trabalho tem para todo mundo. Ele busca trabalhadores da última hora. Ele busca pessoas que sabem que são falhas, que sabem que erram, mas vão tirar a máscara e falar assim: Senhor, Tu me conhece nu, Tu me conhece do jeito que eu sou. Eu estou tirando essa máscara, e eu quero viver o que o Senhor tem para mim, o melhor que o Senhor tem para mim agora, Pai. Eu quero fazer a Tua obra, Deus. Quando eu terminei de preparar a mensagem, aí eu digito o texto, e aí eu coloco um título para o texto, e eu falei assim: Deus, qual que vai ser o título desse negócio aqui? E aí Deus colocou no meu coração: os profetas desmascarados. Chega de ser um profeta mascarado, gente. Chega de querer passar uma imagem de que eu não sou, sabe? A gente não precisa enganar ninguém ou fingir alguma coisa para alguém. Sabe, Deus conhece você, é Ele que importa, é Ele que importa, é Deus que importa, é o que Deus está te vendo que importa. Às vezes as pessoas estão olhando para você e não estão vendo nada de especial em você, mas Deus está vendo alguma coisa em você. Assim como foi pregado sexta-feira lá no Hot, Deus viu Davi, Deus está vendo você aqui, Deus está te vendo, Deus está te vendo. Deus sabia que Davi não era um Uzias, e Ele está vendo que você vai matar esse Uzias. Essa noite chega de Uzias. Eu gostaria que você ficasse de pé. Gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. Pessoal do louvor, se já puder subir. E nós vamos adorar a Deus. E essa noite, que você não adore a Deus como você sempre adorou. Toda vez que a gente agir da forma que a gente sempre agiu, o resultado é o mesmo. Se você fazer as coisas do jeito que você sempre fez, o resultado é o mesmo. Mas se você essa noite mudar o seu foco, adorar a Deus, rasgar o seu coração por amor ao Senhor, o resultado vai ser outro. Você poderá ver a glória do Senhor nesse lugar. A glória do Senhor nesse lugar, porque a glória dele está aqui. E Ele pode manifestar sua presença aqui, envolver todos nós com seu poder, com sua majestade, porque Ele está reinando nesse lugar, e Ele quer reinar na sua vida também. Ele quer o governo desse coração seu, porque a partir do momento que Ele governa esse coração, aí não tem espaço para Uzias mais, aí teu jeito de ver as coisas mudam, aí o teu olhar muda para tudo. Se Deus achar em nós corações verdadeiros e puros, tudo vai mudar. E se o teu coração, talvez hoje você olhe e fala assim: meu coração não é puro, não é verdadeiro, ai de mim por causa disso, eu estou tendo dificuldades. Deus é poderoso para trocar esse coração e te dar um novo coração hoje. Deus é poderoso para fazer tudo diferente essa noite. O Deus que nós servimos é o mesmo. É o mesmo Jesus que estava andando no meio do povo, mesmo Jesus que foi falado aqui que aquela mulher tocou nele e saiu poder. Muitas pessoas tocavam, mas só alguém que toca com fé recebe. Então essa noite você está aqui para tocar de uma forma diferente do que a multidão está tocando. Quantas igrejas estão orando essa noite, nesse momento? Quantas igrejas estão cultuando a Deus nesse país, nesse mundo? Mas Deus está vendo aquele que está aqui. Pode ser o mais pequeno, pode ser o invisível no meio da igreja, mas se ele tocar com fé, ele recebe a virtude de Deus. Deus vê cada um, Ele conhece cada um. Ele está vendo cada coração aqui essa noite. E Ele quer mudar a tua história assim como mudou Isaías naquele dia. A visão da glória de Deus mudou a vida de Isaías. A visão da glória de Deus muda a sua vida essa noite. Mas você tem que se rasgar. Você tem que se rasgar. Você tem que declarar que Ele é santo. Você vai declarar que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Você vai declarar os erros do seu eu. Você vai declarar: Senhor, me perdoa, porque eu fui Uzias. Me perdoa porque eu te busquei somente quando eu queria alguma coisa e depois eu não te busquei como antes. Me perdoa, Deus. E que esse Uzias morra hoje, Senhor. Porque o que importa é o Senhor. Riquezas vão passar, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer. Você tem a oportunidade de adorar esse Deus. Você tem a oportunidade de chegar a esse Deus. Você tem a oportunidade de dar um cheiro em Deus essa noite.
Não importa o quão fedido você esteja pelo pecado, o que nos torna mal cheio, o que deixa o nosso corpo fedendo é o pecado. Não importa o pecado que você cometeu, o quão mal cheiroso você esteja, Deus, Ele pode te dar um banho essa noite, e Ele vai fazer você sair daqui cheirosinho essa noite. Você vai embora cheiroso, e amanhã você vai chegar no seu trabalho, na sua escola, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: mas você está diferente, você está com um olhar diferente, o que aconteceu? Fala: Deus me deu um banho na igreja ontem, Deus me deu um banho, Deus me limpou totalmente. Hoje é noite de sair limpo daqui, é noite de sair transformado. A palavra foi lançada, agora receba ela no teu coração e saia daqui mudado essa noite, em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Seis. És tudo para mim e eu te adorarei. Homens e mulheres purificados nos lábios, purificados na mente e no coração, tem a liberdade de declarar: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Somos livres, meu amado. O sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos redime. Apenas seja livre hoje e o adore. E reconheça a sua soberania, reconheça a sua grandeza, adorando. Está vestido do arco-íris, Que é a multiforme sabedoria de Deus. O arco-íris atrás do trono de Deus significa a sua multissabedoria. Honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente.
mesmo de ontem, de hoje, que será eternamente. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Por isso hoje nós o adoramos. Louvores a Ti, exaltamos o Rei. Tudo para mim e eu te adorarei. Abençoa o Teu povo, ó Deus. Abençoa a Tua igreja que hoje se reuniu em Teu nome. Temos uma semana pela frente. Certamente teremos muitas coisas para enfrentar, mas nós temos a certeza, nós não vamos estar sozinhos, Deus. Sua presença será conosco. Por isso hoje te glorificamos neste lugar. Poder e autoridade sobre o Teu povo, ó Deus. Que toda a autoridade desse nome seja sobre cada família aqui hoje representada, sobre cada vida, Senhor. Que essa autoridade, que esse poder hoje quebre todas as cadeias sobre nós e nos traga o poder e a autoridade deste nome, que nos maravilha, que nos deixa extasiado perante a sua grandeza. Maravilhado, extasiado, é o poder desse nome. fico a ouvir Teu nome. Todo o inferno treme perante esse nome. Jesus, Teu nome é Esse nome abala o inferno. fôlego de vida. Esse nome é autoridade sobre a nossa vida. Usa o poder deste nome sobre a sua casa hoje, sobre a sua família. Usa toda a autoridade deste nome. É o nome que está acima de todo nome. Não há outro nome que importa que nós sejamos salvos. Esse é o nome precioso. É Jesus. Poder e autoridade sobre nós. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso. Junto com os anjos. Estamos adorando com os anjos agora, entronizados, face a face, diante do trono do Rei, livres para adorar, livres. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, aleluia. Aplaude ao Rei dos Reis, meu amado. Exalte ao digno de honra e de glória, de louvor e de toda a nossa adoração. Oh, maravilhoso Deus. Aleluia. 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 Oh, glória. Aleluia. 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 O Senhor está visitando o teu físico. O Senhor manda dizer que Ele está visitando o teu físico. É no teu físico que a obra está sendo feita hoje. É no teu físico. Recebe aí. Recebe, recebe, recebe. É o teu físico, é o teu físico. É esse poder que está sobre nós hoje. Está fazendo obra física. É física. É uma unção para curar
fisicamente. Você mesmo vai confirmar, você mesmo vai testificar, você mesmo vai testemunhar o que Deus fez na sua vida hoje. É físico, é físico. Aleluia, aleluia. Eu vou pedir para você falar uma coisa para o seu irmão, mas eu não estou pegando a deixa do Alexandre, não. Estou falando porque o Espírito Santo mandou falar. Quero que você olhe para o seu irmão, se você puder, se não puder. Tem gente que não gosta, não precisa fazer. Mas se tiver um irmão do seu lado, olha para ele e fala assim: eu estou sentindo um cheirinho tão bom saindo de você. Fala para ele: eu estou sentindo um cheirinho tão bom. Agora você vai falar ele por quê? Espera que não acabei. Você fala: sabe por quê? Porque a Bíblia diz que você é o bom perfume de Cristo. Amém? Pode aplaudir o Senhor, meu amado. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Que o Senhor resplandeça o seu rosto e nos dê a sua paz. Entre em nossas casas hoje, ó Deus, e traz grande poder em nome de Jesus Cristo. Amém. Você é o bom perfume de Cristo. Tenha certeza disso.